Bom dia, galera! Uma vez mais aqui, Lute Ramos, no nosso dia 60 das nossas lives, Usa as Ferramentas, esse deu um ano. Gente, hoje eu tô aqui toda enrolada, mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro Viver Além da Distração, de Gary Douglas, e falando sobre os implantes distratores, né? Vocês desculpem, eu cheguei hoje super tarde, né, gente? Mas é bom que vocês já ficam aí na expectativa do que nós vamos criar hoje. Bom dia, Gigi. Bom dia, Martinha. Bom dia, Marina. Bom dia, Margot. Bom dia a todo mundo. Eu estou super feliz aqui com esse livro. Como pode melhorar, gente, essa internet. E o que eu quero trazer para vocês hoje é o capítulo 3. Eu quero dizer para vocês, esse livro realmente... Uau, né? Quantas consciências, quantas coisas legais a gente... Olha, gente, vocês vão ter que ter paciência que toda hora dá umas pausas. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha internet. Supostamente 5G é fibra ótica. Como pode melhorar isso? Então, vamos lá. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre outro conjunto de implantes distratores. O que seriam os implantes distratores? Ideias, crenças, pontos de vista que você tem que te limitam em algum aspecto da sua vida. Que te limitam de gerar sua vida em algum aspecto, de criar mais, de ir além daquele teto, como eu disse ontem, sabe? Então, esses são os implantes distratores. E nesse capítulo 3, nós vamos falar sobre 4 mais 4 deles, que são 20 no total, né? Que são os pontos de vista aditivos, compulsivos, obsessivos e pervertidos. POC, né? Então, esse seria o dia 3 da telechamada do Gary. Esse livro é baseado numa telechamada deles, que é uma classe que todas as pessoas que vão virar facilitadores certificados, que vão seguir esse caminho, têm que fazer. E, assim, é um livro muito complexo, muito grande, muito profundo. E, claro, eu não posso trazer tudo do livro para vocês aqui, mas como algumas pessoas me pediram um clube do livro, eu vou lançar para a primeira ou para a segunda semana de maio. Aviso a vocês, deixo aqui um link nos stories, coloco no meu feed, e aí vocês entram em contato comigo, a gente pode organizar uma turma para fazer isso. Mas, gente, esse... É uma coisa muito interessante da gente saber, porque quando você tem clareza de alguma coisa na sua vida, é aí que você pode mudar. Você só consegue mudar alguma coisa que você tem clareza que você está funcionando ali. Por isso que muitas vezes a gente pergunta assim, o que é isso? Sabe aquelas perguntinhas que eu trouxe para vocês uma vez? O que é isso? O que é isso, gente? É esse lugar onde você não tem clareza do que é. O que está te limitando. Você não tem clareza do que tá te impedindo de avançar. Então, a pergunta, o que é isso? Para você ter clareza. E a outra coisa, você já pergunta em seguida, bom dia, querida, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Ou como eu mudo isso? E você pode perguntar, como eu posso mudar isso? Por que essa pergunta, eu posso mudar isso, como se você não pudesse mudar alguma coisa? Você pode mudar tudo na sua vida, gente. Você só não pode mudar a escolha dos outros. Você pode ser um convite para que eles escolham. Você pode ser um alquimista energético para que eles percebam a energia que eles estão funcionando. Mas o que eles escolhem, você não pode mudar. É o livre-arbítrio, que nem Deus se mete. É uma coisa que é um poder tão grande, o livre-arbítrio, que a gente não se dá conta. Do poder que a gente tem nas mãos, que é onde você pode qualquer coisa através dele. Boas ou ruins, leves ou pesadas, a escolha é sempre sua. E principalmente quando você está escolhendo para a sua própria vida. Sandrita, para a sua própria vida. Espero que tenha logrado, que você conseguiu acessar lá seu link e tenha dado tudo certo. Depois você me conta. Então, gente, é isso. E aqui nós vamos, então, começar esse capítulo 3 falando sobre isso. E aí o Gary cumprimenta todo mundo que tá lá. E aí ele fala, hoje vamos falar dos pontos de vista aditivos, compulsivos, obsessivos e pervertidos, que é um grupo de 4 implantes.
Ai, tu também, meu amor. Que tão linda. Aditivo. Peraí. É a ideia que você não pode mudar. O ponto de vista aditivo. Peraí. Eu tô colocando aqui o tradutor, mas esse tradutor é meio estranho. O aditivo, porque em espanhol, quando uma pessoa é viciada, ela é adicta. Então, o ponto de vista aditivo, na verdade, é um ponto de vista viciante. É um vício que você tem, tá? Então, viciante é a ideia que você não pode mudar. Compulsivo, ponto de vista compulsivo, é a necessidade de fazer alguma coisa. Tem necessidade de fazer alguma coisa. O obsessivo é quando você tem que pensar sobre isso e descobrir para que você possa saber como fazê-lo. É como se, tipo assim, o obsessivo... Ai, peraí que eu vou trazer mais clareza para vocês. Obsessivo, peraí. É quando deves pensar acerca disso. Ou seja, o obsessivo é quando você tem que ficar pensando sobre alguma coisa. Você tem que ficar com a cabeça ali, pensando. Eu tenho que pensar sobre isso. E eu tenho que decifrar isso. Ou seja, assim, eu tenho que entender desde a mente cognitiva. Porque quando você pergunta o que é isso, nas 4 perguntas que eu disse, não é sobre você entender cognitivamente. É sobre energeticamente algo se abrir. E ficar mais leve. Não sei se eu estou sendo clara para vocês. Não é sobre entender desde a mente cognitiva, viu, gente? É para que alguma coisa fique clara, energeticamente mais leve, energeticamente mais fácil. Isso que é a pergunta como eu mudo, o que é isso? Já o ponto de vista obsessivo, que é um implante distrator, ele já te leva a pensar numa coisa, entendê-la, decifrá-la, para saber como que você pode fazer aquilo. Ou seja, você entra num... quase que numa paranoia mental. Que no Axis, às vezes, eles chamam de masturbação mental, que você fica ali, sabe? Se matando com aquilo ali. Eu acho que eu nem chamaria disso. Eu chamaria de flagelação mental mesmo. Porque outra coisa, às vezes, não é tão ruim assim, né, gente? Então, é sobre isso. É quando você precisa descobrir alguma coisa para que tudo esteja bem. É a obsessão de resolver, de consertar, sabe? E como se isso resolvesse alguma coisa, viu, gente? Vocês fiquem bem claros disso, porque às vezes a gente acha que quando a gente entra na luta para resolver problema, no final vai dar tudo certo. E na verdade, geralmente, quando você entra na luta, não tem ninguém que não saia machucado dela. Luta, no final das contas, significa dor, sofrimento, né? Ferimentos, não só físicos, emocionais, psicológicos, energéticos. Então aqui a gente trata de sair da luta e o ponto de vista obsessivo, ele te coloca ali dentro. Ele te torna um lutador. Você luta por um ideal, seja qual for. Você luta por alguém, seja quem for. E, na verdade, o que é a ideia? É que você tenha clareza. A gente vai falar mais sobre isso, mais profundamente, no decorrer desses dias. Mas, quando você tem clareza, você pode mudar as coisas desde um espaço tão amável de você, onde você entra num espaço de tanta permissão, onde as suas barreiras estão lá embaixo, onde você não tem julgamentos, você acolhe tudo, é como receber tudo e ter mais clareza e facilidade de transmutar essas energias. E mesmo que as outras pessoas estejam escolhendo coisas não tão interessantes, você deixa de ser o herói, sabe? Aquele que vai lutar para mudar aquilo. E nessa luta você acaba se machucando e machucando alguém, né? Então pode tudo isso. Seguimos. É quando você precisa descobrir para que tudo esteja bem, para que você possa tentar não fazer o que está errado, o que te deixa obcecado. Aí você, para não errar nunca, você ainda fica mais obcecado em estar entendendo aquilo, em estar decifrando aquilo, e averiguando aquilo, e querendo saber tudo sobre aquilo, sabe? Nesse lugar aí
É onde você não se percebe e não se permite errar nunca. Tá? Depois há as visões. Estranho, essa tradução tá tão esquisita. Então, vem os pontos de vista pervertidos. Nessa realidade, a principal perversão que existe nessa realidade é ser um humanoide e ver o mundo e não ver o mundo como todo mundo vê. É como se, tipo assim, para você ser certo, você tem que ver tudo como todo mundo nessa realidade. E aí, o que acontece? É uma perversão, e sob esse ponto de vista, quando você é essa rebeldia, essa diferença, esse sentido de consciência totalmente diferente dos outros. O que mais é possível? É o ponto de vista definitivo e perverso, que faz muita gente sofrer, né, gente? A gente sabe, não sabe? O ápice desse ponto de vista, é ver a vida com o sentido de alegria e não julgamento. Então, isso é uma perversão, segundo essa realidade. Se você não julga nada, se você pode ver felicidade em tudo, se tudo é um presente para você, se todas as pessoas são um presente para você, se todas as situações da vida são permitidas na sua realidade, né? Como se, tipo assim, você tem essa amabilidade de olhar para o outro como alguém que muitas vezes não sabe o que está fazendo. É desde um espaço inocente mesmo. É tão lindo isso, né? De uma vulnerabilidade tão grande, onde você realmente percebe que existe algo além. Onde você percebe que a vida não pode ser essa tristeza. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa contando uma história dela, contando como os pais, né, quando essa pessoa era criança, como os pais muitas vezes criticavam e colocavam defeitos nele, né, sobre uma condição física. E usavam aquilo e xingavam: feio, né? Você tem isso. Vou usar outra coisa que não é o que a pessoa tem, mas tipo assim, você tem a boca grande, tipo uma coisa assim. Não era isso, era outra coisa. E aí ficavam criticando, e essa pessoa cresceu com uma dor tão grande, tão profunda. E ele dizia: o que eu quero é me amar. E quando essa pessoa começou a contar a história dela, eu falei assim: meu Deus, né? Que vulnerabilidade. Que a gente estava num grupo. Falei: que vulnerabilidade uma pessoa se expressar dessa forma, se mostrar e dizer, né? Isso doeu tanto em mim. Eu cresci me considerando feio, os meus primeiros amores não foram correspondidos, eu sempre fui muito criticado por todo mundo em relação a isso. E aí você vê uma foto dessa pessoa e vê que não é nada daquilo. É simplesmente um julgamento, é simplesmente uma forma de funcionar nesta realidade. Então, quantas pessoas, né? Não é todo mundo, obviamente, gente, mas quantas pessoas cresceram em lares onde os pais, os avós, tios, as pessoas que cuidavam, né, dessas pessoas, pode ser algum de vocês aí, eram tão rígidos no sentido da crítica e do julgamento, por tanto que eles próprios estavam feridos, tão machucados, por desamor, por desatenção, descuido, muitas vezes, né? E aí nós crescemos numa sociedade tão carente, né, gente? E essas lives aqui são pra realmente a gente mudar esse tipo de coisa. Porque a gente, quando criança, que foi até meu comentário, a gente só tem essa gratidão pela vida, né? Que é o amor realmente genuíno. Essa gratidão de estar vivo, de ter pessoas perto de nós.
A gente ama tanto essas pessoas gratuitamente, né? Não tem um porquê amar, não é porque é minha mãe, não é porque é meu pai, não é porque é o meu irmão, meu tio, minha avó, não é porque eu amo, simplesmente. Então a gente não acredita muitas vezes que essas pessoas vão despejar as dores delas em nós. Só que é isso que a gente tem criado, uma sociedade que despeja dores uns nos outros. E quando você é um humanoide, que isso para você não faz nenhum sentido, que sentido tem você estar despejando dores nos outros, ou recebendo disso, né? Ou as pessoas despejando essas dores em você. E a gente entra nessa luta de salvar, ou de cuidar, ou de convencer, ou de mudar as pessoas desde o espaço de consertar coisas, em lugar do espaço de contribuir, de estar presente, de estar disponível para ser uma contribuição. Né? Não desde o ponto de vista de ajudar, não ajudar, tipo assim, fazer pelo outro, e sim com o outro, né? Fazer com alguém, se juntar com uma pessoa. E essas dores que são despejadas uns nos outros. Hola, mi amor, como le extrañé. Em espanhol, estamos a las 11 de Bogotá. Estão incríveis os lives. Então, gente, essa coisa do humanoide é que para ele não faz sentido o julgamento. Para ele não faz sentido o desamor. E aí ele começa a lutar para mudar isso. E aí ele se transforma esse ponto de vista sobre esse erro de ser assim. Num lugar onde todo mundo está lutando uns contra os outros, competindo uns com os outros. Então, pessoal, esse é o ponto de vista pervertido. É quando você é totalmente fora da casinha. Onde para você tem que existir um mundo além. Tem que existir um mundo mais bonito. Tem que ter mais cor, tem que ter mais amor, tem que ter mais gratidão. Tem que ter mais alegria. Não faz sentido nenhum para um humanoide não viver em alegria, não viver em aventura, não viver em comunhão. Não somente com as coisas, não somente com as pessoas, mas com o planeta inteiro. Esse engajamento, essa comunhão com a vida. E quando você é uma pessoa que busca essa comunhão com a vida, desde esse espaço da amabilidade, da doçura, né? Você se torna um pervertido para essa realidade. Então não é um pervertido segundo o dicionário, é no senso da perverso. Isso é muito interessante. Mas a gente vai se aprofundar mais, tá, gente? Então vamos lá. O ápice desse ponto de vista é ter a vida com um sentido de alegria e de não julgamento. Tudo que você não é, tudo que você não está disposto a perceber, saber ser e receber acerca disso, sobre esses pontos de vista, vamos destruir e descriar agora, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 coisas, garotos, povos e além. Então, gente, isso é muito legal, né? Eu não sei se para vocês ficou claro. É uma coisa bem que tipo assim, requer perguntas, requer mais engajamento seu, sabe? Você se engajar com isso, fazer perguntas para você, o que eu sei sobre isso, ou o que eu não tenho clareza, qual a consciência que se requer aqui para eu ter mais clareza sobre isso. Porque é um assunto muito diferente, uma forma de abordagem completamente diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Então eu convido vocês, se vocês tiverem dúvidas, se tiverem alguma coisa que está muito estranha para vocês, faz podpoc, pede clareza, pede consciência e também pode me perguntar alguma coisa que vocês quiserem, tá? Eu estou aqui para contribuir e aprender, entre aspas, né? E compartilhar tudo isso com vocês, que aqui ninguém está aprendendo nada, nós estamos trocando consciências, né? Então é sobre isso. Não sei se ficou claro, eu acho que essa é a forma mais linda de perceber esse implante. É isso, esse lugar onde, tipo, tá errado ser assim. Tá errado acreditar que a vida é amor, é doçura, é alegria, é diversão. É como se isso fosse muito errado. Né? É prazer, é satisfação, é facilidade. Isso é muito errado, segundo essa realidade. Então, pode tudo isso.
Vamos que vamos, pessoal. E aí, agora, ele vai trazer a necessidade, né? Lembra, a ideia do ponto, o ponto de vista viciante é a ideia que você não pode mudar. O compulsivo é a necessidade de fazer. O obsessivo é quando você tem que pensar muito sobre aquilo, decifrar aquilo para saber como você pode fazer alguma coisa. E o ponto de vista pervertido é esse lugar, oi, Cassinha linda, é esse lugar onde você, um humanoide, uma pessoa que ama a vida, que acredita que a gente está aqui para ser feliz e não para sofrer, não tá errada. Então é isso aí. Então vamos começar agora, gente, pela necessidade, tá? A parte mais importante de tudo isso, desses implantes, que são os pontos de vista viciantes, compulsivos, obsessivos e pervertidos, é que você tem uma coisa que se chama necessidade. E cada vez que existe uma necessidade de fazer, ou ser, ou de conseguir alguma coisa, você entra no implante distrator das realidades viciantes, compulsivas e obsessivas. Ficou claro, gente? Cada vez que você tem necessidade, é uma energia de escassez, de uma falta. Eu necessito, eu preciso, assim, então me falta nisso. Sabe uma pessoa sedenta no deserto, arrastando? Lembra dos desenhos que a gente via quando criança? Que sempre tinha aquele personagem arrastando pelo deserto. Água, sede, já se definhando. Isso é necessidade. Requerer algo é diferente. Quando você requer algo, você, de alguma forma, você sabe que aquilo ali está disponível para você. Certo? Então, vamos lá. Então, cada vez que você tem uma necessidade, cada vez que você cria uma necessidade, essa parte, tipo, de desespero, tipo, eu não tenho, me falta, você entra nesses implantes. Você se alinha a eles. E você começa a funcionar a partir deles, que são as realidades viciantes, compulsivas e obsessivas. Aí o Dan fala, quando você define alguma coisa como necessidade, você acredita que não tem a escolha de não fazer aquilo. É como, vamos supor, eu preciso... interessante. Eu preciso retribuir alguma coisa que alguém fez por mim. Sabe? Só que aí não é porque você gosta de retribuir, porque você quer retribuir, porque você está se sentindo feliz e grata ou grato por aquela pessoa ou pela atitude dela, não. É porque você precisa, é necessário. Aí você se obriga. E nesse lugar onde você se obriga a, você decide que não tem escolha de não fazer. De não ter que fazer nada. Quantas coisas são impostas a nós como necessidades? Esses dias, eu até já falei isso pra vocês, faleceu a madrinha do meu pai, com 94 anos, né? Eu contei isso pra vocês. E aí meu pai tava super triste, porque eu não tinha ido lá vê-la e tal, e ele queria tanto que os irmãos tivessem tido mais atenção com ela e tal, ele ficava muito falando isso pra eles. E assim, na verdade, nem todo mundo tinha essa vontade, né? E não tem nada errado com isso. Não tô contando isso pra fazer ninguém de errado, não. É só pra mostrar o ponto de vista do meu pai nessa situação. E aí, então, ele sempre ia, né, visitá-la, toda vez que ele ia. Ele tinha essa vontade de vê-la. Ele tinha esse desejo de estar com ela, né? Só que aí, no fim de semana que ela faleceu, ele tinha ido a Mariana, que é a cidade que moram os meus tios, né? Onde meu pai nasceu. E ele foi lá para uma festa de um aniversário de um dos irmãos. E, na verdade, ele foi muito rápido e não teve tempo de passar na casa dela. E ela faleceu nessa semana. E ele estava arrasado, porque ele tinha que fazer isso. Ele criou uma necessidade. Eu falei, pai, por que você não olha por todas as vezes que você simplesmente foi lá? Você adorava vê-la, conversar com ela, visitá-la. Você nunca deixou de ir.
Agora você vai se sentir mal por uma vez que você não foi, porque ela faleceu? Aí é necessidade. Vocês conseguem perceber a diferença? Ele se sentindo culpado? Olha como que ele entrou dentro de um implante desse. Vocês conseguem perceber isso? Ou seja, olha aqui, ó. Vamos lá, voltar para eles. O ponto de vista viciante é a ideia que você não pode mudar aquilo. Não é esse. Mas o compulsivo é a necessidade de fazer alguma coisa. Ou seja, se você não fez, você tinha necessidade de ter feito, você vai carregar um peso, um julgamento sobre você, que você tinha que ter feito aquilo. Ou seja, e aí você nos perdoa, né, nesse sentido, vamos colocar assim. Você não é amável com você, você não reconhece todas as vezes que você fez aquilo que você acreditava que era legal, que era leve para você, que era divertido, que te trazia prazer. Então eu tô trazendo essa historinha muito simples, que todo mundo já pode ter passado por algo similar a isso, mas quantas coisas às vezes são tão profundas? E você atravessa uma vida carregando um arrependimento. Sim, vou te contar. A Elaine tá me fazendo perguntas. Aí você carrega um arrependimento pela sua vida totalmente desnecessário, sem sentido. Aí eu falei pra ele assim, a Elaine tá me perguntando aqui se meu pai entendeu como eu disse. Ele falou que... Aí sim, ele entendeu. E ele ficou me olhando assim como, tipo... Verdade, né? Mas ao mesmo tempo, o ponto de vista, às vezes, gente, é tão profundo que mesmo eu estando falando com ele recebendo a informação de mim, muitas vezes ele ainda tem dúvida que é outro implante. Dúvida sobre, será que é isso mesmo? Será que é tão simples assim a vida? Será que é só a gente reconhecer todos os momentos realmente de beleza que a gente criou? Mas não. Nós, nessa realidade, estamos acostumados a viver num sofrimento. Você tem que sofrer por causa disso. Percebem? Percebe esse ponto? Você tem que sofrer por causa disso. Você devia estar sofrendo. Viu? Você não foi lá vê-la. Aquela voz te dizendo. Você sabia que ela já estava muito idosa. Que a qualquer momento ela podia partir. E você não foi. Esse flagelador, esse julgador, esse carrasco que a gente carrega. Pra quê, gente? Que loucura! E muitas vezes é isso, eu quero ser tão do bem, eu quero ser uma pessoa tão boa que eu não posso errar. Aí vem aqui o que não pode errar, que é o pervertido. Você não pode errar. Né? Nunca, jamais. Ah, não, esse não é o obsessivo. Claro! Exato, Marina. Marina comentando aqui, a gente acaba se machucando porque desconhecemos essas ferramentas. Exato, porque as ferramentas que a gente tem, que a gente cresceu aprendendo, é isso aí que a Elaine acabou de falar agora, como uma autopunição. O tempo inteiro. Gente, olha, eu tive uma classe de fundamento, foi a minha primeira classe de fundamento. E a facilitadora perguntou assim, a Daniela Correia, uma mexicana, muito boa, por sinal. Ela perguntou assim, gente, vocês estariam dispostos a ser as piores mães do mundo, que só tinha mulher nessa classe? E todo mundo a ser assustado. Porque se você não estiver disposta a ser a pior mãe do mundo, você nunca pode errar para ser a melhor. A melhor não erra nunca. E quem disse, onde a gente comprou? Vocês já ouviram isso, gente? Eu tenho certeza, todo mundo aqui já escutou isso. Quando alguém fala assim, também olha a mãe dele. Por isso que ele é desse jeito. Ou olha o pai, olha a família. Esse tipo de julgamento. Gente, cada um escolhe o que escolhe. Tem pessoas que nascem em lares totalmente... a palavra veio e foi. Mas totalmente violentos, vamos colocar assim. E saem disso, escolhem sair.
E tem outras que nascem em lares incríveis e escolhem coisas muito estranhas, né? Muito bizarras. Eu vou contar uma história do Deepak Chopra para vocês. Eu não sei se vocês já assistiram um documentário. E eu acho que ele tem no YouTube, se vocês quiserem procurar, tá? Com tradução para português. Chamou Efeito Sombra. São várias pessoas, de várias vertentes, né? Não só... Eu vi por causa do Deepak Chopra, que eu amo. E ele fala sobre suas sombras, sobre ver suas sombras, esse tipo de coisa. E aí o Deepak Chopra conta de uma experiência que eles fizeram acompanhando crianças que viviam em lares que tinham muita violência. Lares com violência extrema. E aí tinha umas duas específicas, que é a história que ele conta, que eram gêmeas idênticas. E os pais eram extremamente drogados, alcoólatras, violentos ao extremo, e elas sofriam todo tipo de violência que vocês imaginarem. Sexual, psicológica, emocional, tudo. Física. Então elas cresceram nesse lugar, né? Desse jeito. E elas foram acompanhadas durante a adolescência e tal. Tinha um acompanhamento aí que era meio que uma pesquisa. Não sei se também cuidaram de alguma coisa. Eu acredito que sim. Ainda mais por causa do resultado. E aí, quando elas fizeram uma certa idade, eu não sei exatamente, 20 anos, por aí, 25, algo assim, uma delas ficou igual ou pior que os pais. Jogada na rua, toda muito drogada, muito violenta e, assim, totalmente violenta, né? Uma violência contra ela, uma violência contra os outros. Era uma violência... Porque a violência, gente, ela tem muitas faces, né? Muitas. Então era essa violência, ela vivia nessa energia de violência. E a outra irmã se transformou numa... Como que chama, gente? Assistente social, que cuidava de meninas que sofriam violência doméstica, como ela tinha sofrido. Então, uma das irmãs gêmeas idênticas foi para um caminho e a outra foi para outro. Aí fizeram a mesma pergunta para as duas, uma não estava com a outra. A pergunta foi: por que você se tornou por que você se tornou o que você é hoje? As duas responderam a mesma resposta. A resposta foi igual. Com a vida que eu tive, eu não poderia ter escolhido outra coisa. Que tal? Então, escolha é uma coisa muito interessante, porque a gente não sabe o que é escolha. Eu convido vocês a pedir para o universo me mostra o que é escolher. Porque escolha vai muito além de você dizer que escolhe ou de você falar que quer alguma coisa. Não é isso. Escolha quando você realmente vai se dedicar a alguma coisa que você demanda ter na sua vida. Alguma coisa que você quer mudar na sua vida, ou que você quer criar na sua vida, ou gerar na sua vida. A escolha tem a ver com isso, com esse lugar onde você tem força de vontade. Onde a sua vontade de ir além fala muito mais alto que qualquer outra coisa. Agora, essa escolha pode ser interessante ou não. Então vai depender de você que escolhe. Não tem mais ninguém para escolher por você, né? Então você pode dar mil desculpas. Porque eu tive pai violento, meu pai abandonou, minha mãe não ligou, eu tive uma família assim, ou assado, eu sofri alguma coisa na infância que justifica isso. Então todas as razões justificativas que nós todos aqui, todos nós que estamos aqui, estamos usando para não escolher a vida grandiosa que nós podemos escolher. Vamos destruir e descriar agora, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9 cursos, garotos, povo, desalens. Isso vai muito além do entendimento cognitivo, viu, gente? Esteja na pergunta: onde eu estou escolhendo mais de mim? Onde eu estou escolhendo menos de mim? Onde eu estou escolhendo a minha grandeza? Onde eu estou escolhendo me diminuir?
Pergunte isso. Pro seu próprio corpo, você pode perguntar: corpo, me dê clareza sobre isso. Universo, me dê clareza. Como eu posso escolher a grandeza de mim todos os dias? Como eu posso ser hoje mais grandiosa, mais grandioso do que eu fui até ontem? Quando você pergunta isso, você está escolhendo isso, você está pedindo por isso. E aí você entra nessa demanda de ser cada dia mais grandiosa, mais grandioso. E ser grandioso e grandiosa é estar em felicidade, em êxtase de você, em comunhão com você e com a sua vida. Não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você vai gerar, ou onde você vai morar, ou com a qualidade dos seus relacionamentos. Não tem tanto a ver com isso, tem muito mais a ver com a sua comunhão com a sua vida. Hoje eu estava escutando a Viviane Mossé, uma poetisa brasileira que eu adoro, gente. Ela tem uma oratória poética que realmente me fascina. Como eu posso sobrecriar isso, né? Que ela tem uma forma de colocar as palavras, de explicar as coisas com uma clareza tão maravilhosa. Eu gosto muito dela. E hoje ela estava falando sobre ser amável. Ser amável é esse lugar onde você está disponível para receber amor. Eu achei isso tão lindo. Eu vou repostar isso hoje, pra vocês verem. E quando ela falava isso, ela falava assim: se você for um homem muito rico, você vai ser poderoso, mas isso não te faz amável. Ou se você for uma pessoa muito famosa, muito conhecida, isso também não te faz amável. O que te faz amável é a sua abertura para receber amor. Eu acho isso lindo demais, gente. Não é? Então, assim, não tem muito a ver com o que você conquista no sentido material. Isso também é parte do seu prazer de viver. Óbvio. Não vamos ser hipócritas, gente. Falar, igual outro dia eu estava vendo uma entrevista da Sofia Vergara, que é uma atriz aqui muito famosa, né? Que a mulher pergunta para ela: o que a Sofia Vergara ama? Ela: dinheiro. E a mulher falou: nossa, eu te admirava tanto. Ela falou: por que você não gosta? Ela falou: dinheiro não é só sobre ter dinheiro, também é sobre ajudar, é sobre ser independente, é sobre ter facilidade. Você não gosta disso? E aí a gente entra nessa hipocrisia, né, gente? E aí a gente luta pelo dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente luta porque ter dinheiro é errado. Pode, tudo isso. E aí isso tem a ver com essa obsessão que a gente vive, ó, esse ponto de vista obsessivo. Quando você tem que pensar sobre isso, vamos supor que é o dinheiro. Decifrar para saber como que você pode fazer isso. Ou seja, porque é bom ter, mas ao mesmo tempo não traz felicidade. Então, não sei se eu tenho. Então, se eu escolho a felicidade, eu não posso escolher dinheiro. Aí é aquela coisa louca na nossa cabeça. E aí a gente começa energeticamente a evitar o dinheiro, a prosperidade, a luxúria no sentido de desfrutar da vida em função desses pontos de vista que a gente tem. Pode, tá? Então, seguimos com o que o Den fala sobre a necessidade. Que nós vamos acabar com essa necessidade das nossas vidas, viu, gente? Hoje, só por hoje, eu descrevi toda a mentira de necessidade que eu criei na minha realidade. Por um deusilhão, por toda a eternidade, em todos os espaços e tempos, dimensões, passado, presente e futuro. Certo, errado, mãe, mal, pode, todas as 9 cursos, garotos, povos, alens. Porque isso a gente começa a se alinhar essa mentira. Então vamos ver. Oi, Cris! Vamos ver o que o Dave vai falar. Quando você define alguma coisa como necessidade, você acredita que não tem escolha de não fazer, porque é uma necessidade, que eu acabei de explicar aqui para vocês. Ou bem, se é uma necessidade não fazer isso, então você não tem a escolha de fazer. Que é como se, tipo assim, se você cria uma necessidade de não fazer aquilo, eu vou dar um exemplo que é muito interessante, gente. Pensa em uma pessoa na sua vida que você gosta muito, mas ela não te dá abertura. Ou que você já gostou muito tempo atrás, ou foi alguém que você amou muito e você queria demonstrar isso. Mas aí, dentro de você, você não pode fazer isso. Tá errado.
Você vai demonstrar afeto? E você vai ficar vulnerável? Essa pessoa vai ter você na mão? Vai te fazer de boba? E aí você não tem a escolha de fazer. POC, tudo isso. Ah, ela me trata mal, também não vou ligar pra ela. E você tá louca pra ligar? Você tá doida pra falar com essa pessoa? Liga. Problema dela. Esteja você disposta a receber e dar amor. Porque aí é que tá. É aí que tá o grande segredo. Esse ponto de vista é muito interessante. Quando a gente cria essa necessidade de não fazer ou fazer alguma coisa, de todo jeito, você tá funcionando desde um padrão que estão impondo a você. Você não tá sendo você. Vocês conseguem perceber isso? Ah, você não devia falar, não. Ou então você devia falar sim. É igual a menina que tava me tratando mal aqui em Bogotá, que eu já contei pra você. E eu falo tudo, né, gente? Ela tava sendo muito grosseira comigo. Eu falei, não quero mais. E muitas pessoas chegaram pra mim e falaram assim, ah, você devia. Coitado, porque justificando, né? Que tá passando por uma situação assim, assada. Eu falei, gente, eu não sou saco de pancada. Não vou tratar mal, não vou fazer nenhuma grosseria. Mas tô fora. Isso é uma escolha minha. Quem escolhe isso sou eu. Você já viu essas pessoas que falam assim, eu tô preocupado com você, ou preocupada com você, porque pode ser que você sofra por causa de mim, por exemplo. Que a escolha é de quem, gente? É minha. Não é? É a minha escolha. Agora, a partir do momento que você está dentro de um ponto de vista, que é um implante distrator, que é onde você decide que você pode ou não pode fazer alguma coisa, desde o certo e errado, e do bom e do mal, você está escolhendo baseado na polaridade dessa realidade. Tá tudo bem. Agora é isso que você quer para sua vida? Eu não quero para mim. Já falo para vocês de uma vez. Então pergunta para o universo, me traz mais clareza sobre isso, universo. Se você não estiver tendo clareza agora. E não importa que você não esteja tendo clareza. São esses véus que vão saindo, essas coisas que vão começando a se dissipar, essas energias de densidade que vão começando a ficar mais suaves. Se permita, sabe? Ter espaço para isso, para receber disso. Então vamos lá. Não reconhece, nesse lugar você não reconhece que tem escolha. Você entra nos pontos de vista viciantes, obsessivos e compulsivos que fazem surgir. Olha o que eles fazem com a gente. Você entra nos pontos de vista viciantes, obsessivos e compulsivos, que são os que fazem surgir dentro de nós o ressentimento, a ira, a raiva, a fúria e o ódio. Que é o nosso grupo de implante anterior, lembra? Nunca se esqueçam, os implantes se retroalimentam. Um vai criando o outro. Você sai de um e pula para o próximo. Lembra que o Dan falou isso? Numa das lives que a gente leu aqui? O que você decidiu que é uma necessidade, que você acredita que não escolheria, mas que tem que escolher porque é tão necessário, ativa esses implantes distratores. POC, tudo isso, gente. Sim ou não? Como tá aí pra vocês? Me contem. Tá todo mundo meio... Eu tô vendo que tá todo mundo meio paralisado, né? Gente, isso não é muito profundo. Quando você vai se dando conta que você tá funcionando e as pessoas estão te treinando pra funcionar do jeitinho que elas querem que você funcione? Eu não tô disposta a isso mais. Quero escolher. Se o outro não pode me receber, eu sinto muito, ele vai ter que me dizer. Ele vai ter que chegar pra mim e falar assim, eu não quero não. Aí eu vou embora. Que eu também tô disposta a perder.
E quando a gente está disposta a perder tudo e todos, nós estamos prontos para criar, segundo Gary Douglas. Ela tá frita, ela falou que tá frita, mas é bem assim também, pode POC, exato. Exato, pode POC. Se vocês puderem hoje receber barras, gente, eu acho que vai valer a pena, eu vou receber. Quantas necessidades você tem que criam o que você chamaria de vício na sua vida? Quantas necessidades você tem que criam o que você chamaria de vício na sua vida? Tudo que isso é, por um deusilhão, você, por favor, destrói e descria totalmente. Sim, certo, errado, bem mal, pode todas as 9. Cultos, garotos, povos, além. E quantas necessidades você tem que criam as partes compulsivas da sua vida? Vamos destruir e descriar tudo isso? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, cultos, garotos, povos e além. Quantas necessidades você tem que te tornam obsessivo? Você tem que entender tudo, você tem que resolver tudo, você tem que lutar com tudo. Pode POC. O ápice da necessidade é ser obsessivo. Devo fazer isso? Não tenho escolha de fazer. Tenho que fazer. Não tenho escolha de não fazer. Tudo que isso é por um deusilhão, vamos destruir, descriar agora, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode POC todas as 9. Curtos, garotos, povos e aléns. Nosso ponto de vista é o que cria uma necessidade, segundo Gary. Nada é realmente uma necessidade, tudo é uma escolha, mas funcionamos o máximo como seja possível, como se não tivéssemos escolha. Aprendemos a fazer isso todo o tempo e com o tempo. Por exemplo, as pessoas vão te dizer que é necessário comer 3 comidas, ou seja, se alimentar 3 vezes equilibradas por dia. Bom, o que é uma comida equilibrada? Significa uma comida sobre uma corda, flor. Uma comida sobre uma... Sabe que é malabarista que vai na corda e equilibra? Ele fala, isso é uma comida sobre uma corda dessa que a pessoa vai equilibrar? Significa uma maçã num dedo, que você consegue manter uma maçã num dedo? O que é uma comida equilibrada? Por favor. A forma que estamos vivendo é uma loucura. Aí diz o Deia, como um Big Mac, você equilibra o sanduíche nas suas mãos para que o recheio não escape. Você tem que comer uma comida equilibrada. Aí é onde criamos necessidade ao acreditar nos pontos de vista de outras pessoas, em lugar de realmente estarmos conscientes. Agora mesmo, seus pontos de vista viciantes, compulsivos e obsessivos se tratam basicamente sobre o errado de você. É onde você decidiu que você é errado. São todas as formas que você está se convencendo de que você está mal, todas as formas em que vê que você deve estar mal. Você deve estar fazendo alguma coisa errada. Quantas necessidades de estar mal, de estar errado, você usa para criar esse ponto de vista constante, viciante, compulsivo e obsessivo sobre o errado e o mal de você? Tudo que isso é, vamos destruir, descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode POC todas as 9. Curtos, garotos, povos e aléns. Viciante é quando você pensa que não tem mais escolha para fazer alguma coisa. Alguém que toma muito álcool, há até um estado de vício, acredita que não tem uma escolha verdadeira. Acredita que só existe uma escolha a fazer, e essa seria beber. Não pode ver nenhuma outra possibilidade. Muita gente é viciada em julgamento. E para essas pessoas que acreditam que é uma necessidade ter julgamentos, seus julgamentos demonstram quem eles são. Minha sogra tem um ditado que é: o próprio julgador por si se julga. É meio isso que eu quero estar dizendo.
Estas são todas as formas que vê este mundo, desde o vício ao errado, ao equivocado, ao mal, ao julgamento, à maldade e a tudo mais. Aí a Elaine está comentando, pois é errado ser feliz nessa realidade, ou seguir as regras. Pode, POC. Então, gente, eu vou pausar aqui hoje. E amanhã nós vamos falar sobre o ápice da perversão, que é a consciência. Que mais é possível. E assim, eu queria agradecer vocês. Eu vou trazer agora a pergunta para o corpo, para nós. Mas eu sei que foi bem profundo. Até para mim também foi. Como você sabe que eu não leio antes. Eu não sei se esse livro aqui tá me permitindo isso. Eu acho que antes de trazer, eu vou ter que dar uma lidinha que seja rápida. Onde eu perceber na energia. Porque realmente ele é muito, muito intenso. Né? Ele traz uma energia muito forte. Então, se vocês tiverem alguma coisa para comentar comigo, alguma questão, ou alguma sensação no corpo, o que quer que seja, fala pra mim, tá? A gente pode conversar, pode ser em privado, não tem problema nenhum, tá? Eu tô aqui pra isso, eu sempre repito isso, vou repetir de novo. Eu escolhi estar aqui pra me engajar e praticar as ferramentas todos os dias. E fico muito feliz com todos vocês que estão escolhendo fazer isso junto comigo. Muito feliz mesmo. Daqui a pouco eu já entro pro espanhol, com força total, né? Aí já vou mais tranquila, porque eu já tive aqui a primeira experiência com vocês. Então, quem puder estar no espanhol às 11 daqui, ou seja, daqui 50 minutos. E é isso, pessoal. Então, vamos fazer a pergunta pro corpo hoje. Que energia, espaço, consciência, escolha eu e meu corpo podemos ser para ter clareza quando estamos funcionando desde esses implantes, desde esses pontos de vista. E que energia, espaço, consciência, escolha eu e meu corpo podemos ser para nunca desistir de buscar a nossa consciência. Nunca desanimar de ter clareza sobre nós. E nunca nos entregar a esse ponto de vista, a essa realidade, a tudo que é imposto a nós, que nos tira da verdadeira amabilidade, gratidão e consciência que somos. E tudo que impede isso, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 9, curtos, garotos, póvoas e aléns. E agora vamos para o nosso mantra. Mantra do dia 10 vezes. Que energia que nós vamos injetar no mantra hoje? Que energia, espaço, consciência, escolha eu e o meu corpo podemos ser. Ó, já falei isso. Mas vou falar de novo. Para nunca desistir, nunca desanimar, nunca nos entregar por toda a eternidade. Certo, errado, bom e mal. Pode, pode, todas as 9, cursos, garotos, povas e além, para tudo que impede isso. E uau, então vamos pedir facilidade, alegria e glória para nunca desistir, nunca desanimar e nunca nos entregar por toda a eternidade? O que vocês acham? Já que veio assim, sem eu pensar? Então vamos lá. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Obrigada, Cassinha. Beijo, amor. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Um beijo, meus amores. Até amanhã, às 11 da manhã, do horário de Brasília. Espero vocês. Ó, eu compartilhei ontem nos meus stories o link do Telegram dessas lives, tá? Eu vou começar a movimentar ele, tá meio parado. Mas eu prometo pra vocês que eu vou movimentar. E também coloquei o link do YouTube com a playlist das lives em português. Ainda estou atrasada com as lives em espanhol. Mas e quem quiser acessar, tá lá, viu? E quem quiser pedir mais alguma coisa, peça, por favor. Também te amo, Marina. Beijo, gente. Obrigada, Elaine. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cassinha. Todos. Beijinhos.